Olá, meus amigos e minhas amigas, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe de maneira grandiosa o seu lar, a sua casa, a sua família, e que esse Dia das Mães não seja um dia apenas comemorado ou lembrado como uma data única durante todo um ano, mas que para a senhora, que é mãe, avó, bisavó, para o Senhor, que ao mesmo tempo que foi pai também cuidou como se fosse uma mãe dos seus filhos, dando carinho, amor, que Deus possa abençoar de maneira poderosa a sua vida, não deixando faltar o pão de cada dia na sua mesa e também no seu lar. Mas eu queria abençoar ainda mais a sua casa através da palavra de Deus. Nós que somos apenas mensageiros e temos o dever, a obrigação de abençoar. Jesus nos disse para abençoar, nada mais além do que abençoar. Por isso, a palavra de Deus, lá exatamente no livro de Salmos capítulo 124, a palavra de Deus está dizendo: Deus é o nosso protetor e libertador. Meu irmão, minha irmã, pare para pensar. Deus, o único Deus, o Criador dos céus e da terra, é o nosso protetor e também libertador. Preste bem atenção nisso. Salmo 124, a Bíblia diz assim: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel que o diga. Davi, ele estava dizendo assim: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado. E aí tem uma vírgula e Davi diz: Israel que o diga. Quer dizer, aqueles que são de Deus, aqueles que Deus escolheu, o Senhor, a senhora é um escolhido de Deus. E certamente, pare para pensar, se não fosse o Senhor, se não fosse o Deus Todo-Poderoso que estivesse ao nosso lado, certamente a Bíblia vai dizer: se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, versículo 2, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Davi, ele disse: se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, já teríamos sido engolidos vivos. Davi, preste bem atenção, Davi, ele estava dizendo assim: olha, se não fosse Deus do meu lado, os problemas já teriam me destruído, eu já teria perdido a minha vida, não teria mais histórias para contar neste mundo. O senhor e a senhora talvez hoje tem muita história para contar, e dentro de todas as suas lutas, as suas batalhas, as suas alegrias e também tristezas, eu te digo, se não fosse o Senhor estar do seu lado, como estaria a sua vida hoje? Como seria a sua situação hoje? Pare para pensar. Se não fosse Deus ter te livrado, a Bíblia diz, aqui o título da minha Bíblia, se você puder acompanhar na sua, capítulo 124, antes do primeiro versículo diz: Deus, o nosso protetor e libertador. Meu irmão, minha irmã, pare para pensar comigo. Se não fosse Deus protegendo o Senhor no seu trabalho, nas estradas, se não fosse Deus ter te protegido no hospital, no caminho da sua casa, no caminho de uma viagem, se não fosse Deus proteger os seus filhos, os seus netos, se não fosse Deus proteger a senhora, se não fosse Deus te guardar esses anos todos,
se não fosse Deus protegendo a sua casa, como que estaria a sua vida hoje? E Ele é o protetor, mas é também libertador. Olha, creia, Deus Ele vai libertar a sua família. Deus vai libertar você dos remédios, Deus vai libertar você das dívidas, das humilhações, das frustrações. Eu estou te dizendo isso porque Deus fez na minha vida. E uma coisa é você falar algo que você ouviu dizer, outra coisa é você ler a palavra e ver que Deus cumpre a sua palavra na vida daqueles que creem. Por isso ele disse, por isso que Davi reconheceu, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado. Às vezes eu fico pensando que, se não fosse Deus cuidando da nossa família, se não fosse Deus que estivesse do seu lado, quando você fez uma cirurgia, na sala só tinha os médicos, mas Deus estava ali com você. Às vezes você se sentiu sozinho em muitos momentos, mas o próprio Deus esteve com você. Quando te faltou ali alguma coisa material, o Senhor estava com você. E a Bíblia diz que exatamente no versículo 6, o salmista Davi disse: bendito o Senhor, que não nos deu por presa, não nos deixou como presa. Você já viu que muitas das vezes o animal, quando ele está preso, ele fica vulnerável. Ele não tem ação, ele não tem reação às correntes. E a Bíblia diz: salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, e quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Veja como Deus ele é tremendo. Livrou a nossa alma do laço dos passarinheiros. Quer dizer, os problemas que você já enfrentou, o inimigo tentou causar para poder prender a sua alma, mas o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor é libertador, é protetor, que Ele livrou a sua alma para que você não ficasse presa, para que você não perdesse a sua salvação, para que você, através da palavra, através do entendimento, você alcançasse a maior vitória, a maior bênção que o ser humano pode ter, que é a vida eterna. E aí Davi, para encerrar no versículo 8, ele disse: o nosso socorro está em nome do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Pense nisso. Se não fosse o Senhor, se não fosse Jesus Cristo, se não fosse o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, que tivesse te livrado, que tivesse protegido você, sua casa, sua família, se não fosse Ele, quem iria te ajudar? Na verdade, eu queria que você tomasse posse dessa palavra, porque o Senhor nunca te abandonou. A Bíblia diz: ainda que uma mãe se esqueça do filho a qual ela amamenta, o Senhor Deus, Ele disse: eu jamais me esquecerei de vós, não te deixarei nem te desampararei. Fique com essa palavra. Eu queria fazer uma pequena oração por você, e eu tenho a certeza que a sua semana será muito abençoada. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Se não fosse de fato e de verdade o Senhor que estivesse do nosso lado, o que seria da nossa vida, meu Deus? Como estaria a vida dessa mãe que agora ouve essa oração, ou deste pai, ou deste filho e filha, que não tem mais a sua mãezinha e já se sentiu tão sozinho,
Mas ao olhar para dentro de si mesmo, ao fazer uma reflexão, uma análise da sua vida inteira, essa pessoa agora pode perceber que o Senhor sempre esteve junto com ela. Há pessoas sofrendo muito mais do que nós, meu Deus. Há pessoas que choram porque só tem o arroz dentro de casa para comer, há outras que nem isso têm. Aquelas que se entristecem com uma casa tão pequena, e há outras dormindo nas marquises, nas calçadas, nas praças, nas vielas, e gostaria tanto de ter uma pequena casa. Ah, meu Deus, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, o que seríamos de nós? Meu Deus, abençoe esta pessoa que ouve essa palavra. Abençoe esse que recebeu este vídeo. E que através da tua palavra, a semana desta pessoa seja muito abençoada. Eu abençoo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para a glória do teu santo nome. Amém. E graças a Deus. Olha, meu irmão e minha irmã, que Deus ele possa te abençoar. Porque eu tenho a certeza que a mão poderosa de Deus, ela toca na sua vida e muda a sua história. Fique todos na santa paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.